Em nome de Jesus, tenho certeza de que você tem sido edificado através desse estudo bíblico, né? Eu vou compartilhar aqui com outras pessoas agora o link do estudo bíblico de hoje. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com cada vida que estará aqui. O nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Damiana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, irmã Maria. Louvado seja Deus pela vida de vocês que estão chegando. Glória a Deus. Compartilhando aqui com outros irmãos. Parabéns para quem chegou dando like. Tá de parabéns. Glória. Isso aí. É isso que ajuda outras pessoas a chegar aqui. É isso que ajuda. Eu tenho quase certeza que foi Ciana já chegou deixando o like. Quase certeza que foi ela. A paz do Senhor Jesus, irmãos e Neide, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Parabéns à segunda pessoa que já deixou o like, também a terceira. Parabéns, já chega chegando. Ó, Ciana aí, ó. Ciana é uma benção. Glória a Deus. Compartilhando aqui, viu, gente? Parabéns à quinta pessoa que curtiu. E se não for inscrito, se inscreve em nome de Jesus, tá certo? Já vamos começar, tá, gente? Só compartilhando aqui. Tu és o Deus que me vê no oculto. Fabrícia Danta, seja bem-vinda, minha irmã. Deixa o Maurílio Silva. Bora, Maurílio! Tudo em ordem, meu amigo. Esse Maurílio é gente boa demais. Não esqueçam de se inscrever no canal. A gente vai começar daqui a pouquinho, viu, gente? Tô só compartilhando aqui com outras pessoas. Ó o Maurílio aí, ó. Meu amigo Maurílio. Que bênção ver você por aqui, meu amigo. Kathleen, seja bem-vinda. Fabrícia também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Já compartilhei aqui com um bocado de gente aqui. Daqui a pouco o pessoal entra aí. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Gente, antes de começarmos o estudo bíblico, deixa eu logo fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer por esse estudo. Hoje é o 28º dia de estudo bíblico que estamos estudando, Senhor. Iremos estudar o último capítulo do livro de Mateus, para que segunda-feira a gente comece do livro de Marcos. Então pedimos ao Senhor que o Senhor se faça presente através desse estudo bíblico,
que pessoas sejam tocadas, que pessoas sejam edificadas, que pessoas sejam alcançadas, Pai. E que através desse vídeo pessoas possam ser curadas, libertas, salvas, e também possam se ter o desejo de se aproximar cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus. Gente, antes de começar o nosso estudo bíblico, deixa eu passar algumas coisas para vocês. O que é que acontece? O que é que acontece? Nós iremos hoje encerrar o último capítulo do livro de Mateus. Nós estudamos aí durante esse período todo, de segunda a sexta, né? O livro de Mateus. E hoje nós iremos estudar o último capítulo, que é o capítulo 28. Semana que vem, a gente vai estudar o livro de Marcos, capítulo por capítulo, de segunda a sexta-feira. E cada capítulo a gente sempre traz a explicação dos versículos, tá certo? Então o que é que acontece? Nós temos um grupo no WhatsApp. Quem ainda não está no grupo, fala comigo, tá certo? Nós temos um grupo no WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp é do livro de Mateus. Quando a gente for para o livro de Marcos, será criado outro grupo. O grupo será do livro de Marcos. Então o grupo de Mateus será desfeito. Todo mundo vai ser removido do grupo de Mateus. E nós iremos criar o grupo do livro de Marcos. Mas nem todo mundo vai poder participar desse grupo do livro de Marcos. Por quê? Porque nem todo mundo que entra no grupo participa. Eu percebi isso no livro de Mateus. E aí estava pedindo estratégia a Deus, né? Para o que eu poderia fazer. E aí, para que as pessoas possam valorizar, né? Porque tem gente que só valoriza, né? Quando tem alguma coisa assim que requeira um esforço da parte da pessoa. Então, para que as pessoas possam participar do nosso grupo e receber o link, que não será disponível para todos, tá certo? Apenas o pessoal do grupo, deixando isso bem claro, do livro de Marcos, que a gente vai iniciar, tá bom? E como é que vai acontecer? Eu vou mandar um link lá, eu vou ver uma forma, eu acredito que eu vou mandar o link lá no grupo do de Mateus, e aí eu vou conversar com a pessoa no privado, se de fato a pessoa tem interesse em participar do estudo bíblico. Por quê? Porque às vezes a pessoa entra no grupo só, né? É que nem na vida. Na vida é assim. Tem muita gente. Você tem muito amigo, exemplo. E às vezes, o muito amigo que você tem atrapalha mais do que você ter apenas 2, 3, 4, 5 amigos. É como num grupo de projeto social. Muitas das vezes 1000 pessoas querem ir. Um exemplo. 1000 pessoas querem ir para a associação. Atrapalha mais do que ajuda. Conversa, não presta atenção, não faz o que deve ser feito. Então, o que é que acontece? Não adianta a gente ter muita gente com a gente no grupo, se essa muita gente que está com a gente no grupo não participa do nosso estudo bíblico. Não participa, né? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. O grupo será desfeito, o livro de Mateus, e será feito um grupo de Marcos. Outra coisa bem interessante que eu preciso passar para vocês. Gente, nosso estudo bíblico do livro de Mateus foi todo ele feito de forma gratuita. Tem nada não, irmã, eu não comecei o estudo ainda. O livro de Mateus foi feito de forma gratuita. E a gente sabe que muitas das vezes a gente não valoriza aquilo que é. Para que as pessoas possam valorizar o nosso estudo do livro de Marcos, nós iremos cobrar uma taxa que dá para o bolso de todo mundo para participar do estudo bíblico de Marcos, do nosso grupo e do estudo bíblico de Marcos. E que taxa será essa? Será uma taxa que Deus colocar no seu coração. Amém? Você vai enviar uma vez por mês essa taxa para cooperar no nosso estudo bíblico. Ah, eu quero fazer parte do estudo bíblico do livro de Marcos. Quer fazer?
Beleza, vai ter que abençoar com qualquer quantia, uma vez por mês. Diga glória a Deus. E quando eu falo qualquer quantia, eu digo qualquer quantia, gente. Tá certo? Aí, você paga agora. Tu não tem 50 centavos para ajudar, não? Uma vez por mês, tu não tem 50 centavos. Quando eu falo qualquer quantia, é qualquer quantia. Hã? Tá com a glória não que você não tenha 50 centavos para contribuir no nosso estudo bíblico do livro de Marcos. Amém, gente? Gente, esse estudo bíblico que eu faço com vocês sempre requer investimento. Para quem não sabe, eu leio muito livro, estudo muito, pesquiso, faço isso, faço aquilo, compro livro para estudar, para trazer o melhor estudo bíblico para vocês. Amém? Então, eu estou investindo para abençoar a vida de vocês, que foi feito durante esse livro aí de Marcos. Só que dessa vez no livro de Marcos, vocês vão abençoar o estudo bíblico com qualquer quantia e vai ser aí edificado para a glória de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Lembrando, eu não estou cobrando nenhuma taxa. Você vai com qualquer quantia. A taxa vai ser o que Deus colocar no seu coração e vai ser uma vez por mês. Deixa de ser amarrado, viu? Deixa de ser amarrado em nome de Jesus. Então o livro de Marcos vai funcionar dessa forma, tá certo? Em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus aí. Quando fala em dinheiro, o povo é amarrado, viu? Vocês não, vocês que estão aqui não. É outros povos lá, por outros lugares. Vocês aqui são a bênção. Amém? Em nome de Jesus. Outra coisa, gente. A irmã Ana, eu acho que ela está aqui ao vivo com a gente. A irmã Ana fez uma vaquinha. A irmã Ana fez uma vaquinha. A irmã Ana, lá do nosso grupo, fez uma vaquinha. E essa vaquinha, ela já criou o link, tá certo? Dessa vaquinha. Lá no grupo lá, o link da vaquinha. Essa vaquinha vai servir para a gente comprar um celular melhor. Amém? Isso ela vai servir tanto para as ações sociais que a gente grava, quanto para o estudo bíblico também. Então você pode ir lá na vaquinha do link dela, ela que está responsável, tá certo? Ela que está responsável, vai ter o link lá da vaquinha, e aí você vai lá e ajuda qualquer quantia. Se você quiser ajudar pelo Pix, tem lá o Pix lá da vaquinha também, no site da vaquinha. Vai ajudar para a gente ter um celular melhor. Esse meu aqui, gente, tá a tela, o display dele tá solto. O display tá solto. Tá solto. Eu só tô conseguindo fazer aqui com vocês porque eu coloquei o celular numa posição assim, deitada. Se eu colocar ele assim para frente, aí o display cai, tá certo? Então, será para que a gente possa ter um celular melhor aí, em nome de Jesus, para a gente gravar aí os nossos próximos estudos bíblicos. Se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, estou sentindo um cheirinho aqui da comida que eu tava fazendo enquanto estava aqui. Vou desligar lá, deixei ligado o fogo. Vou desligar o fogo e já volto para a gente começar o estudo bíblico, tá certo? Ainda bem que Jesus me lembrou, e a fumaça também que veio. A fumaça não, o cheiro. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 28. Quem gostou da ideia aí, concorda com a ideia, diga amém. Coloca aí amém. Eu concordo. Glória a Deus. Mateus capítulo 28. Vamos lá? Mateus capítulo 28. Lembrando que eu vou ler e depois trago a explicação, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Aí, a irmã Damiana gostou da ideia. Ela disse amém. Aí, ó. Vamos almoçar hoje, se Ana disse. De Jesus tem poder. Eu só fui almoço para um, Val. Se eu tivesse feito almoço para 1.329 pessoas, aí era outra história. Deus é maravilhoso. Olha aí. Deixa eu ver aqui quem foi que comentou amém. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. A irmã Uzineide comentou amém. Glória a Deus, amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo... A irmã Maria comentou amém. Glória a Deus.
E isso aí que está comentando amém é o povo que não é, que gosta de investir na vida espiritual. Eita glória! A gente investe tanta coisa que a gente não pode investir qualquer quantia na nossa vida espiritual, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Mateus capítulo 28. Aí a irmãyada também disse amém. Glória. Esse povo é crente. Versículo 1. Capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Versículo 2. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Versículo 3. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo tremeram. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Versículo 5. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenha medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos, versículo 7, que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse, versículo 8. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo, versículo 9. No caminho, o irmão Joseilson aí disse amém também. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Versículo 10. Então Jesus lhe disse: não tenha medo. Vão e diga a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Gente, olha que forte essa passagem aqui. Do versículo 1 ao versículo 10, a gente vê aqui o túmulo vazio e a vitória confirmada nesses versículos. Gente, o que é que aconteceu? Ao amanhecer, Maria Madalena e a outra Maria vão ao túmulo. E aí um anjo desce, remove a pedra e anuncia: ele ressuscitou. É o glória. E aí de repente Jesus aparece a elas e as envia com a mensagem aos discípulos. E o que é que nós aprendemos aqui, gente? Olha que forte, estou me arrepiando todinho. O que é que aconteceu aqui? O que é que nós aprendemos aqui, na verdade? A ressurreição é a base da nossa fé. Jesus, ele venceu o maior inimigo. Que inimigo foi esse? A morte. E essa vitória não dá esperança, nos dá esperança, não nos dá esperança, na verdade, não nos dá esperança em coisas ruins, mas nos dá esperança de quê? De ter uma nova vida. E de ter a certeza de que tudo que ele prometeu se cumprirá. Tudo irá se cumprir na nossa vida. É como alguém, por exemplo, o que é que aconteceu aqui? É como alguém que quita uma dívida que foi impagável, essa dívida. E ainda te entrega a chave de uma nova casa. O que aconteceu aqui? Jesus pagou a nossa dívida e nos deu a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória. Diga que Deus é maravilhoso. Agora abra seus olhos espirituais para entender o que eu estou falando acerca da dívida. A gente tinha uma dívida, gente. Que dívida era essa? Por conta do pecado, todos nós iríamos para o inferno. E aí Deus foi lá e pagou a nossa dívida. Pronto. Agora eu te dou, né? Eu estou quitando uma dívida que seria impagável. Estou quitando. E ainda estou te entregando a chave de uma casa nova. Eita glória. De uma vida nova. De uma oportunidade de dizer assim: a partir de hoje eu quero estar ao lado de Jesus Cristo. Eu quero viver com Jesus Cristo. Diga amém. Eu preciso explicar isso para você depois dizer: ah, então não vou pagar meu aluguel não. Minha dívida foi paga. Vigia, vaza. Ah, eu não vou pagar aquela conta não. Minha dívida foi paga. Vigia, vaza. Eu tô falando coisa aqui espiritual. Pelo amor de Jesus, não vai viajar aqui na maionese como diz o nordestino, não.
Tá certo? E eu pergunto para você, você tem vivido com a certeza de que Jesus está vivo? Você tem vivido com a certeza de que Jesus está vivo? Ou ainda vive como se Jesus estivesse no túmulo? Porque eu creio que Deus hoje está usando esse estudo bíblico aqui, aleluia. O Senhor está removendo pedras da tua história e te revelando o impossível, aleluia. Ele venceu por você e Ele vai te levantar com poder em nome de Jesus. Diga glória, versículo 11 ao 15. Vamos lá, o tempo voa. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Versículo 12. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Decidiu subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Versículo 13. Instruíram os soldados. Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite. Olha a ideia deles. Enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Versículo 14. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se complique. Versículo 15. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Está muito simples, é ou não é? Mas o que é que aconteceu? A gente vê a mentira dos guardas e a tentativa de apagar a verdade. Os guardas, gente, contam aos chefes dos sacerdotes o que aconteceu. A verdade. Aí, eles subornam, os chefes subornam os soldados para espalharem uma mentira. E que mentira era essa? Que os discípulos roubaram o corpo. E aí a falsidade se espalha entre os judeus. Até hoje, os judeus, em alguns países onde tem judeus, eles acreditam nessa mentira aqui, que contaram, que espalharam, dizendo que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma e de que ele não era o Messias coisa nenhuma. Os discípulos que foram lá no túmulo roubaram o túmulo para dizer que ele era o Messias, que ele ressuscitou. Gente, pelo amor de Jesus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas das vezes a mentira se espalha de uma forma mais rápida do que a verdade. Vou citar um exemplo aqui. Vamos lá. Às vezes uma coisa negativa se espalha mais do que uma coisa positiva. Vou citar um exemplo. Por exemplo, faz 10 anos que eu tenho um projeto, que eu sou líder de um projeto, que eu faço ações sociais para a glória de Deus, junto com os contribuintes. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas não sabem que eu faço ação social. Muitas pessoas, tipo assim, eu falo de pessoas que me conhecem. Muitas pessoas não sabem que eu faço ação social. Muitas pessoas que me conhecem, das antigas, não sabem que eu faço ação social. E aí quando a pessoa me pergunta: ei, tu conhece um Bruno que tem um nome igual ao teu, que faz ação social e não sei o que? Oxe, sou eu. A pessoa: oxe, é mesmo, tu é... O chapéu eu não sabia não. Percebeu que muitas das vezes as coisas positivas não espalham de uma forma rápida? Mas imagina só, se eu tivesse numa vida errada, né? Vamos dizer assim, numa vida errada, traficando, fazendo coisas erradas, que desagradassem a Deus. A primeira coisa era que João Pessoa todinho iria saber. É assim que funciona. Por quê? Porque muitas vezes as coisas positivas, elas muitas das vezes, positivo eu falo das coisas boas, muitas vezes não é espalhado de uma forma boa. Vou citar um exemplo, estudo bíblico. Estudo bíblico é bom ou não é? Mas nem todo mundo compartilha, nem todo mundo espalha, nem todo mundo divulga, nem todo mundo... Sabe por quê? Porque as pessoas só gostam de compartilhar coisas ruins. As pessoas só gostam de compartilhar fofoca.
As pessoas só gostam de compartilhar coisas que não agradam a Deus. Ou, fulano morreu, tu viste que fulano morreu? Ciclano morreu, tu viste que ciclano morreu? Então a mentira se espalhou. Ei, os discípulos, esses discípulos aí estão mentindo. Ele não é o Messias, ele não ressuscitou. Eles roubaram o corpo de Jesus. E estão dizendo que ele é o Messias. Foi isso que aconteceu, gente. A notícia se espalhou e todos os judeus até hoje acreditam nisso. Já imaginou? De anos para anos, chegou até hoje. E o que é que nós aprendemos aqui? É que mesmo diante da verdade, corações endurecidos preferem o engano. Tem gente que é assim, prefere o engano. E essas pessoas que preferem engano são pessoas que têm um coração endurecido. A gente vê que o mundo hoje tenta abafar a verdade da ressurreição. Até hoje, gente. A gente vê na Páscoa aí, como é que eles abafam a verdade da ressurreição? É o ovo da Páscoa. É a caixa de chocolate. É não sei o que de chocolate. O peixe, só pode comer peixe. Vamos tomar vinho, vamos se embriagar em vinho. Olha o nível que até hoje o mundo tenta abafar a verdade da ressurreição. Chega no Natal, é Papai Noel. É não sei o que, sempre tentando abafar a verdade. Mas quem crê em Cristo vive pela fé e não pela mentira do sistema. Aleluia. Quem crê em Cristo vive pela fé e não pela mentira do sistema. Diga glória a Deus. O que aconteceu aqui, gente, é como tentar apagar o sol, como eu citei ontem, né? É como tentar apagar o sol com um cobertor. Pega o cobertor e bota assim. A gente vai ver que a verdade, a luz da verdade, sempre vence. E eu pergunto para você, você tem dado ouvidos à verdade ou a mentiras do mundo? Onde está firmada a sua fé? Cuidado, tem muita gente se disfarçada de amiguinho, de amiguinha, para contar histórias que não tem nada a ver. Às vezes até mentira, denigrir a imagem do outro, falar mal do outro e não sei o quê. E às vezes até vocês que são de outras congregações aqui, pessoas que chegam de má fé para dizer para você como é que tu ainda está nessa congregação, hein? Como é que tu ainda vai para essa igreja? Como é que tu ainda não sei o quê? Cuidado. Deus está te dando hoje discernimento para não cair no engano. A verdade do Cristo vivo vai brilhar sobre você. A verdade dele. Versículo 16. Vamos lá. Versículo 16. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade, versículo 18, no céu e na terra me foi dada. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Elisane, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pessoal, vocês quiserem tirar print para compartilhar nas redes sociais de vocês, depois do estudo, tá? Quando terminar o estudo. Fique à vontade. Quiser tirar um print, e aproveite e manda para mim, para me compartilhar também nos meus stories, tá bom? O último dia do último capítulo de Mateus. Gente, o que é que acontece aqui? Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. A gente vê aqui a grande comissão e o envio com autoridade. Jesus aparece aqui aos discípulos na Galileia e ele declara que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Diga glória, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E então os envia, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí ele promete estar com ele todos os dias até o fim. E o que é que nós aprendemos aqui, gente? A ressurreição nos envia em missão. A ressurreição nos envia em missão. Nós não seguimos uma religião.
Nós seguimos um rei vivo que nos dá poder. Nós seguimos um rei vivo que nos dá direção. Nós seguimos um rei vivo que nos dá propósito. Nós não seguimos uma religião. Religião é sistema. Religião é sistema. E foi o mesmo sistema que levou Jesus para a cruz. Nós não fazemos parte de religião. Ah, mas você é da religião evangélica. Não, evangélico não provém de nome religioso. O homem que criou essa ideia de que o evangélico é uma religião. Mas evangélico não é religião. Evangélico vem da palavra evangelho. E evangelho não é religião. Evangelho é o reino de Deus. É diferente. Catolicismo é religião. Budaísmo é religião. Entre outras coisas que tem por aí, é religião. Mas evangelho é reino de Deus. Diga glória a Deus. Nós não seguimos uma religião. Nós seguimos um rei vivo que nos dá poder, que nos dá direção e que nos dá propósito. Diga glória a Deus. E a missão de Jesus agora é nossa missão. Qual? Dizer e espalhar onde a gente for que Ele nos ama, que Ele ressuscitou, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, que Ele tem um propósito na vida das pessoas, que Ele chama as pessoas, que Ele quer mudar a vida das pessoas. Essa missão agora é nossa, porque a missão de Jesus Ele já fez por nós na terra. E agora é a nossa missão de cumprir a vontade dEle. Ele fez a vontade do Pai e Ele quer que nós venhamos a fazer a vontade do Pai. Lembrando, nada contra quem é de outras religiões. Todas as religiões são bem-vindas aqui nesse estudo bíblico. Amém? Mas eu quero deixar bem claro que nós não seguimos religião. Seguimos um rei vivo que nos dá poder, direção e propósito. Não é igual aquela música de um cantor que tem aí, deixa a vida me levar. Não é, a nossa vida não é seguida por isso. A nossa vida é seguida por um rei vivo que nos dá poder, direção e propósito. Diga glória a Deus. É como um general vitorioso, que aí ele comissiona seus soldados e marcha com eles até o fim. Assim é Jesus. Ele está conosco na missão. Diga glória a Deus. Eu pergunto para você, você tem obedecido à missão? Ou tem ficado parado esperando mais provas de que Jesus ressuscitou? Jesus já te deu tudo. Jesus já te deu tudo o que precisa para ir fazer a missão dele. Eu creio que hoje Jesus, o Senhor, está te ativando hoje para uma nova estação de propósito. Sabe por quê? Você foi chamado. Aleluia. Você foi chamado, capacitado e enviado. Ou você acha que esse estudo Deus não está usando? Pelo contrário, Deus está usando esse estudo bíblico, te capacitando, e Ele quer que você vá e pregue o evangelho, nem que seja um Deus te ama, nem que seja um Jesus te ama. Sabe por quê? A Bíblia fala que o nome de Jesus tem poder. Então imagina você falando o nome de Jesus ou o nome de Deus. Deus já tem poder. E o amor de Deus, ele tem poder também. Aleluia. O amor de Deus tem poder. Então imagine você falando Deus que tem poder e te ama. Que junto a Deus, junto ao amor dele, tem um poder sobrenatural. Então um simples Deus te ama pode mudar a vida de alguém. Eu tenho vários. Se eu for contar aqui, eu tenho mais de 100 exemplos de pessoas que eu falei. Mais de 100 testemunhos de pessoas que eu falei, um simples Deus te ama. E Deus mudou a vida da pessoa. E a pessoa deixou aquela mensagem entrar dentro dela e ela mudou. De pessoas que estavam no crime, de pessoas que tentou me roubar, e Jesus converteu na hora do assalto. Eu tenho vários testemunhos aqui, gente, de gente que estava tentando se matar, e eu falei, Deus te ama, e aquilo ali surtou um efeito, e a pessoa não queria mais se matar. Eita, Deus maravilhoso. O Senhor está te ativando hoje para uma nova estação de propósito. Você foi chamado, capacitado e enviado.
Glória a Deus. Então, o Mateus capítulo 28 encerra o evangelho com uma vitória poderosa sobre a morte, um chamado urgente para anunciar a verdade e a promessa eterna da presença de Jesus conosco. A cruz não foi o fim. O túmulo está vazio, ele ressuscitou e agora a missão continua por mim e por você. Diga glória a Deus. Eu pergunto para você, você está vivendo como alguém que serve a um Cristo vivo? Ou sua fé parou lá no túmulo? Aonde você estiver, ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que tu ressuscitaste. Ajuda-me a viver com essa fé viva e contagiante. Usa a minha vida para te glorificar e cumprir a tua missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Espalhe com alguém, compartilhe com alguém hoje. Compartilhe, ei, Jesus está vivo. Ele te ama. E leve essa verdade com fé e ousadia em nome de Jesus. Senhor Jesus, tu és o Cristo vivo, o Rei ressuscitado, o Deus eterno. Tu venceste a morte, quebrantaste as cadeias e nos deste acesso ao Pai. Hoje nos rendemos diante da tua vitória. Tira de todos nós toda a frieza, toda a incredulidade e todo o medo. Senhor, enche-nos com a ousadia da tua presença. Ativa em nós a paixão por te seguir e fazer discípulos. Faz-nos testemunhas vivas da tua ressurreição. Que todos que olharem para nós saibam que tu vives e que a tua glória brilhe através de nossas palavras e atitudes. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém e glória a Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Então encerramos a série de Mateus. Você acompanhou o Rei desde o nascimento até a ressurreição. Agora ele te envia para viver, pregar e amar como discípulo de verdade. Em nome de Jesus. Amém? Quem não está no grupo DDD 83991361449. Me chama no WhatsApp. DDD 83991361449. Deixa eu encerrar aqui falando algumas coisas para você. Gente, algumas pessoas têm dúvida acerca de Maria Madalena. Maria Madalena foi a mulher que foi liberta por Jesus e tornou-se uma seguidora fiel. Diga glória a Deus. Amém. Tem pessoas que têm dúvida. O que é um anjo? Gente, anjo é um mensageiro celestial de Deus. Os anjos que a gente vê aqui na Bíblia de Mateus, no livro de Mateus. E Galileia, gente, era a região onde Jesus começou e finalizou seu ministério com os discípulos. Foi a região da Galileia. E o que é a grande comissão? É a ordem de Jesus para espalhar o evangelho ao mundo todo. E o que é discípulo? É alguém que segue e aprende com Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Então, DDD 83991361449. Vou mandar lá o link lá da vaquinha, tá certo? A gente aí, em nome de Jesus, abençoar, né? Para que Deus possa prover aí um celular novo para a gente gravar em nome de Jesus. Amém? Vou compartilhar assim, viu, Ana Maria? Deus abençoe você, gente. Lembrando que esse estudo bíblico, esse último capítulo vai ficar salvo, tá certo? Em nome de Jesus. E o de Mateus será o que, meu pai? A memória agora travou. Tem hora que o último grupo será tirado e vai ser formado um novo grupo. Mas antes eu vou enviar lá a vaquinha, vou explicar tudo para vocês lá, quem perdeu aqui a live, tá certo? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus.